exigências sociais, exigências para com os outros, exigências para os nossos clientes, que não se prestam a esta, digamos, política das puras leis do mercado, diria, da selva. E, portanto, o que é que então os cidadãos propõem? O que é que então esses operadores económicos, o que é que propõem? Diz assim, eu não preciso da regulação do Estado, porque nós podemos fazer a nossa própria regulação. Podemos fazer a chamada autorregulação. No setor dos audiovisuais, no setor da venda de um determinado tipo de serviços, pode haver uma associação que faça os seus códigos de conduta, as suas regras éticas, as suas regras deontológicas, de tratamento dos clientes, etc., sem ser do Estado, sem ter a ver com o Estado, e, portanto, numa lógica, digamos, de espontânea, voluntária, a partir do movimento associativo dos próprios interessados, dos próprios operadores económicos, e a chamada autorregulação privada, que assenta muito esta autorregulação privada num direito chamado, podemos chamar assim, num direito espontâneo e não num direito coativo, num direito espontâneo que nasce da própria vontade dos associados, da própria vontade dos operadores económicos em quererem aderir àquele código de ética, àquele código de conduta, aquelas boas práticas, aquelas regras de bem gerir um determinado setor, portanto, pretende ele próprio fazer isto. Isto é muito frequente, por exemplo, na produção de produtos biológicos, em Portugal é o caso, produtos biológicos em que tem a chamada certificação voluntária, portanto, em que os operadores que, por exemplo, os produtores, por exemplo, de carne de porco alentejana, que é uma carne famosa em Portugal. Bom, o Estado não põe nenhumas regras, eles próprios é que definem essas regras e criam um símbolo e dizem, este símbolo é usado por quem cumprir estas especificações de produção. Quem cumprir estas especificações de produção entra nesta associação, numa associação privada e, portanto, vai poder usar este símbolo. É um símbolo de um porco, naturalmente, não é? E, portanto, é um símbolozinho e o consumidor sabe, acredita naquele produto, porque aquele produto foi produzido e tem a garantia de qualidade, quase diria assim, uma espécie de garantia oficial. Só que o Estado não está aqui presente. Isto é que é autorregulação. E a autorregulação é um valor muito importante, mas é um valor que não pode substituir a intervenção do Estado. Isto é, a autorregulação há de ser sempre alguma coisa complementar. Os alemães inventaram esta frase que eu tenho aqui, os alemães que vão à frente em muitas destas coisas, que têm aqui esta frase que é autorregulação, esta fórmula, que é autorregulação privada, portanto dos privados, publicamente regulada, que é no fundo uma interseção entre a pura regulação pública, em que o Estado faz tudo, define todas as regras e diz, é assim que se produz a carne de porco alentejana, é assim que se produz o queijo da Serra da Estrela, é assim. E entre este modelo, em que não dá espaço nenhum para os privados, e o outro modelo radical, quer dizer assim, isto é tudo dos privados, os privados é que sabem, os operadores económicos privados é que sabem como é que isto se faz, entre estes dois modelos radicais, cria-se esta figura, este modelo misto, que é no fundo dizer assim, não, quem define as regras sobre a produção do queijo da Serra da Estrela, se pode ser, por exemplo, define-se em Portugal que o queijo da Serra da Estrela pode ser feito com leite que não é de animais que fizeram o seu pastoreio na Serra da Estrela. Admite-se isto. Bom, e o Estado diz assim, eu não me vou interferir nisso. E os produtores é que sabem. E os produtores definem essas regras e o Estado vai emprestar vai pôr o seu aparelho coativo, vai pôr a sua máquina de coação ao serviço desses privados. E vai dizer assim, quem não cumprir essas regras, feita pelos próprios privados, o Estado aparece a fiscalizar, a multar, a sancionar. Estão a ver? É uma forma de juntar a autorregulação privada
com a regulação pública. Portanto, de fazer aqui um misto, não é? De fazer aqui uma miscelânea entre autorregulação privada e regulação pública. Queria, por fim, deixar-vos umas ideias sobre, peço desculpa, sobre a entidade reguladora da saúde concretamente. A entidade reguladora da saúde, como eu disse há pouco, é uma entidade administrativa, é uma entidade administrativa independente. Em Portugal temos várias entidades administrativas independentes, como aliás no Brasil. Temos várias entidades administrativas independentes. A entidade reguladora da saúde é uma das mais recentes. A entidade reguladora da saúde o que faz é disciplinar essencialmente o mercado privado da saúde. E, portanto, foi aqui assumido, houve aqui esta assunção de que a saúde de que a prestação de cuidado de saúde é uma atividade económica. E de que toda a matéria relacionada com a saúde pode prestar-se a ser qualificada como atividade económica. E o que faz a entidade reguladora da saúde é defender os direitos, proteger os direitos dos consumidores, dos clientes, do mercado da saúde, e estabelecendo, digamos, e fiscalizando as regras a que estão sujeitos os operadores privados no setor da saúde. É isto que a entidade reguladora da saúde faz. É uma entidade, como eu digo, administrativa, independente do governo, portanto, independente do executivo, tem o seu corpo de pessoal próprio, os seus funcionários próprios, as suas missões, as suas atribuições, o seu financiamento, porque as entidades reguladoras são autossuficientes do ponto de vista financeiro, porque recebem as chamadas taxas regulatórias. Taxas regulatórias pagas pelos operadores económicos que estão nesse mercado. E era esta palavra que queria deixar sobre a entidade reguladora da saúde e para finalizar mesmo, uma síntese sobre o Estado, sobre o momento, diria assim, do que significou esta transição para o Estado regulador. Há um autor italiano muito famoso no direito administrativo, que é a minha área, que ainda é vivo, um autor italiano que se chama Sabino Cassese, e o Sabino Cassese diz uma coisa muito interessante sobre isto. O que é que significa o Estado regulador? Diz ele, depende de onde estamos. Se nós estivermos no centro da Europa, o Estado regulador significa um movimento de retrocesso do Estado. Isto é, o Estado a fazer menos do que antes. Mas se estivermos em Nova Iorque, o Estado regulador significa um avanço do Estado. Significa o Estado a fazer mais do que fazia antes. E é um bocadinho isto, quer dizer, há aqui uma perspectiva, a transição para o Estado regulador significou, num primeiro momento, se nós pensarmos que o Estado, antes de ser regulador da saúde, da economia, das telecomunicações, da energia, etc., o que ele fazia era prestar esses serviços. Se nós pensarmos assim, dizemos então, o Estado regulador significa que o Estado faz menos. É um retrocesso, é um rolling back do Estado. O Estado está a andar para trás. Mas se nos pusermos numa perspectiva de um Estado abstencionista, de um Estado que deixa a economia rolar desinteressadamente, a criação do Estado regulador significa um avanço do Estado. Significa que o Estado vai agora comprometer-se como ator interessado, como árbitro, que vai definir metas, que vai definir objetivos, que vai fiscalizar e vai estabelecer regras definidas para cada setor económico e, portanto, o Estado regulador significa, em relação a um Estado abstencionista, a um Estado liberal, o Estado regulador significa um avanço. Portanto, depende, o modo como encaramos o papel do Estado regulador depende muito do sítio em que estivermos posicionados. Se formos mais sociais, mais para o Estado social, tivermos esta perspectiva de uma intervenção mais pesada, mais forte, mais atuante do Estado, o Estado regulador anda para trás.
Se tivermos uma perspectiva muito liberal, muito descomprometida do Estado na economia, então o Estado regulador andou para a frente, significou um avanço. E é isto que queria, estas ideias que queria partilhar convosco. Espero que o meu português tenha sido compreendido. Agradeço muito a vossa atenção e estou disponível, evidentemente, para as questões que colocarem. Muito obrigado. Agradecemos a palestra de Dr. Pedro.